Olá, tudo bem? Me chamo Valquíria e curso bacharelado em Teologia pela Universidade Unicesumar. E foi nos proposto fazer uma junção entre filosofia e Bíblia. E o texto bíblico é de Mateus 11:28, que nos diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma fala de Cristo. E, em contraponto, Byung-Chul Han, um filósofo que escreveu a respeito da sociedade do cansaço. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Apesar de gostar de ler, nunca tinha ouvido. E daí o tema sugerido nos foi: cansados e sobrecarregados, onde está o descanso? Nós vivemos numa sociedade hoje onde produzir e produzir é a palavra. Nós vivemos num mundo onde a gente vê que o que é novidade hoje, daqui 5 meses é ultrapassado, é coisa velha. Deveria estar no museu de antiguidade. E isso nos leva a um extremo. O ser humano, ele precisa estar sempre se movimentando, se atualizando, se reinventando, se renovando a cada dia para acompanhar o ritmo frenético dessa sociedade em que nós vivemos. E isso tem causado consequências irreparáveis no mundo inteiro. Uma das falas, eu tentei resumir assim tudo o que eu li a respeito no seguinte texto, que o Byung-Chul Han, ele vê o mundo de uma forma onde o homem só tem valor pelo desempenho e pela produtividade. E o homem, ele explora a si mesmo, é o seu próprio carrasco. Porque ele tem a falsa liberdade de que se ele fizer, ele vai conseguir. É aquela coisa do mérito. Se você quer algo, lute para tê-lo. Uma mãe ou um pai quer uma bicicleta, passa de ano na escola. É o trabalhar para ter aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Quer uma mesada? Ajuda nas tarefas de casa. E isso é implementado dentro de nós desde cedo. Desde muito cedo a gente aprende que se você quer, você trabalha para conseguir. Você trabalha para conquistar. Só que isso chegou no nível extremo, onde homens e mulheres, eles se doam tanto para conseguir coisas e quando não consegue se frustram. E além de se frustrarem por não conseguir, isso também gera problemas de saúde. Ansiedade, burnout, entre tantos outros problemas de saúde, porque nós vivemos num mundo em que o ócio é desprezado. O descanso, para que descansar? Por que ficar parado na frente de uma TV, assistindo uma série, vamos dizer, ou porque... E daí eu lembrei da Bíblia. Não, da Bíblia não, eu lembrei de um culto que eu fui esses tempos atrás. E uma irmã ministrando, ela dizia: em vez de você perder 1 hora na frente da Netflix, assistindo um dorama, vai ler a Bíblia. Aquilo foi um tapa na minha cara porque eu sou dorameira, eu gosto de dorama. E depois eu fiquei pensando, não é que a irmã tem razão? Eu podia estar lendo um livro nessa 1 hora, eu podia estar lendo a Bíblia, mas eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu estou ali assistindo um dorama. Eu me culpei por eu estar assistindo um dorama. Eu fiquei triste comigo mesmo. Eu me culpei, eu me policiei depois, porque onde se viu eu não estar fazendo outra coisa, onde se viu eu ficar 1 hora na frente da TV assistindo um dorama, eu não posso. Tá entendendo?
A gente não... O parar, o sentar. Minha linguagem do amor é o tempo de qualidade. Eu gosto de ficar com meu marido num domingo à tarde, sentar na frente da TV e assistir um filme, assistir um dorama, de mão dada com meu marido. E muitas vezes a gente não nem presta atenção na TV, a gente lembra de fatos corriqueiros do dia a dia. Meu marido, ele sempre chega do serviço e fala pra mim: tem alguma novidade hoje? Aconteceu alguma coisa interessante hoje? Daí eu olho pra cara dele, no momento eu não me lembro, mas assim que eu lembrar, eu te falo. E daqui a pouco eu desembesto um monte de coisa e eu vou falando pra ele. E as pessoas condenam isso, as pessoas criticam. Eu tenho um problema para dormir. Então eu durmo muito, eu durmo mal. Eu preciso de medicação pesada para dormir. Agora, por esses dias, até que eu tô melhor. Mas tem época que se eu não tomar uma medicação pesada, eu não durmo. E daí, quando eu durmo, eu tenho dificuldade para acordar. E quando eu morava com meus avós, se eu não levantasse da cama às 7 horas, meu avô quase arrancava a porta do quarto na paulada, porque onde se viu 7 horas da manhã, eu ainda tá deitada. Eu tinha que levantar. E quando a minha mãe estava em casa, era um absurdo. Eu levantar 9 horas no domingo, onde se eu já podia ter feito, eu podia ter acordado às 7, eu já podia ter lavado uma roupa, eu já podia ter varrido uma casa, eu já podia ter feito isso, feito aquilo, e eu estava dormindo. Onde se viu um negócio desse? E esse é o mundo que a gente vive. Onde o descanso é criminalizado. Mas daí vem Jesus e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele vem num tempo de dificuldades. Se você for olhar na história, o tempo em que Jesus veio, o tempo que Jesus pisou nessa terra, era um tempo que Israel estava sob domínio romano. Era um tempo que as garras de Roma estavam sob Israel. Eles tinham uma falsa liberdade. Eles pagavam impostos. Vamos dizer assim, era um bairro de Roma. Quem mandava era Roma. Ou eles obedeciam, não tinha outro termo. E o povo daquela época, Israel, eles esperavam um Messias, um libertador, alguém que viria e mudaria a história. Alguém que os livraria daquilo. Porque desde o início da história de Israel, para quem conhece, sabe, é guerra, é escravidão, é perseguição, é tanta coisa. Desde que Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gente, nunca foi fácil. E de repente eles esperavam alguém que viria e facilitaria a vida deles. Porém, lá vem um Cristo, alguém que se dizia ser o Filho de Deus, o Messias prometido, mas ele vem de uma forma improvável. João Batista, no deserto, um completo improvável que gritava, que botava o dedo na cara da elite de Israel e dizia: raça de víboras. Um cara que se vestia de roupa, pele de camelo e comia mel silvestre. De repente estava na beira do Jordão, pregando e criticando todo mundo. Lá vem Jesus caminhando. E ele aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão entendendo? Era tudo completamente diferente daquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que viria um guerreiro, um político, alguém que viria, que faria o que eles esperavam que faria, mas lá vem um homem que perdoa prostitutas, que cura cegos, aleijados, que ressuscita, alguém que expulsa demônios, alguém que anda com os improváveis, com os descartáveis da sociedade, alguém que senta na roda dos pecadores, alguém que vai lá comer na casa do publicano,
que é amigo de cobrador de imposto. Como assim esse cara vai nos libertar? Se tudo aquilo que a gente critica, que tudo aquilo que nós condenamos, o homem faz. Onde se viu ele curar no sábado? Onde se viu ele devolver a visão para um cara no sábado? Onde se viu ele pegar para um falar para o outro, toma tua cama e anda no sábado? Mas Cristo dizia, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas o mundo, eles não entenderam. E hoje nós pregamos, vinde a mim. Hoje nós dizemos, em Mateus está escrito, vinde a mim. Mas infelizmente muitas vezes quando o mundo vai, quando as pessoas vão, o que elas encontram é mais jugo, é mais fardo. Porque as igrejas estão, de certa forma, se o bairro de baixo tem uma igreja com 200 membros, a minha precisa ter 300. A gente perdeu o poder e o prazer de contemplar o mundo. Não olhamos para o céu, não olhamos para os pássaros, não assistimos um dorama, não temos tempo para mais nada. É tantas agendas, é tantos cultos, é tantas reuniões, é tanto trabalho, é tanto isso, é tanto aquilo, que a gente deixou Deus de lado. A gente só usa as palavras de Cristo, mas não somos capazes de colocá-las em prática. E enquanto a igreja não acordar. Daí eu me lembro, quando eu me converti, 20 e poucos anos atrás, naquele hino da Ana Paula. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Quantos de nós já perdemos esse primeiro amor? E hoje nós precisamos, como igreja, voltar ao primeiro amor, voltar à palavra. Precisamos que os nossos líderes despertem. Vou começar a orar para que isso aconteça. Para que os nossos líderes acordem, despertem e entendam que precisamos voltar a Cristo. Precisamos deixar novamente os nossos fardos aos pés dele. Precisamos voltar à cruz. Porque senão, infelizmente, cada dia que se passa vai piorar mais e mais a nossa situação. Vemos hoje em dia líderes cansados, líderes exaustos, líderes que abandonam os seus postos. Porque já não suportam mais o peso. Já não suportam mais a cobrança. Então nós como igreja deveríamos nos reunir para adorar o Senhor e para clamar a Deus, na esperança de que isso mude. Essa é a minha mensagem. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é aquele que vai aliviar o meu e o teu fardo. O mundo pode nos dizer, faça, vá, corra. Mas Cristo é aquele que vai para as montanhas e ora. Que nós possamos voltar a Jesus. Porque sem Ele nós nada somos. Ele é a razão das nossas vidas. E nós precisamos voltar ao início de tudo. E se encontrar com Ele de novo e derramar diante dele os nossos anseios. Porque só Ele, somente Ele é capaz de mudar a nossa história. Deus abençoe
e até uma próxima oportunidade.